Saudos irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui mais uma vez quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Amados, a palavra do Senhor que nós vamos meditar hoje está no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 2, a partir do versículo 8, amém? Vamos ler? Segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2:8 nos diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém, amados? Amados, nesta carta do apóstolo João, chamada Revelação ou Apocalipse, ele tem uma visão na igreja. Ele é levado cativo à ilha de Patmos por amor do nome do Senhor. E lá ele desmaia e tem uma visão. O Senhor começa a mostrar para ele as coisas que hão de acontecer nos últimos dias. Não nos últimos dias da vida dele, mas nos últimos dias desta terra, antes da vinda do Senhor. E primeiramente, amados, nós vemos que o Senhor, ele quer falar com as 7 igrejas da Ásia, ou seja, todas as igrejas que havia naquele tempo. Todas as igrejas, ou seja, todos os irmãos, todas as comunidades cristãs que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador e se reuniam num só corpo, numa só fé, numa só comunhão. E nós vemos aqui que ele sempre fala o nome das igrejas, né? Ele diz assim: a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e, por último, a igreja de Laodiceia. Então, amados, nós vemos aqui que já naquele tempo havia uma necessidade de cada comunidade evangélica ter um nome separado, não para que elas debatessem entre si, mas apenas para que soubessem quem é quem, da onde é da onde, amém? Hoje em dia, temos muito mais do que 7 igrejas, não é, amados do Senhor? Vamos dizer que temos 700 mil denominações ou mais ainda, né? Ainda não fui pesquisar acerca disso. Mas eu quero falar para os irmãos que estes nomes existem. Primeiro, para diferenciar. Às vezes o irmão falou: irmão, você congrega onde? Aí tem pessoa que fala: por quê? Você faz acepção de igreja? Não, amado. Apenas para saber o local, quem é seu pastor, qual é a doutrina que você segue, o ensinamento, amém? E o segundo motivo é um motivo pela lei. Se uma igreja abre uma porta, começa a funcionar ali e não tem um alvará de funcionamento, igreja, ela pode ser fechada. E para ela ter um alvará de funcionamento, ela precisa ter um nome. Então, muitas pessoas desinformadas, com espírito de contenda, vêm falar: é porque aí é a igreja do homem. Não tem isso de ter placa de igreja, não. A igreja somos nós, cada um na sua casa. Negativo. Realmente, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas é necessário que cada um de nós faça parte de um grupo, uma comunidade, uma célula, que nós tenhamos um pastor para que venha nos ensinar, nos doutrinar, nos apresentar a santa ceia do corpo e do sangue de Cristo. Amém? A não ser que você tenha um chamado específico
de missionário, missionária itinerante. Ou seja, é aqueles que não se prendem em nenhuma denominação, mas o Senhor o leva aonde ele for. Mas, mesmo que ele seja um missionário itinerante, ele precisa ter aceitado Jesus em uma igreja, e nessa igreja ele precisa ter uma carta de recomendação. Porque hoje em dia, amados, existem muitos falsos apóstolos, muitos falsos missionários e missionárias, amém? Como diz aqui na primeira carta à igreja de Éfeso, olha o que ele diz aqui: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Ah, Matália, mas não precisa de carta não, o pastor vai orar, ele vai saber. Não, amados, nem sempre. Nós temos que ter esse discernimento, essa ética de quando nós saímos de um ministério para irmos para outro ministério, para outro trabalho, nós termos uma carta de recomendação, porque se a gente não puder ter essa carta, não quer dizer o quê? Que nós saímos brigados, que nós somos rebeldes, não é? E o Senhor não se agrada disso. Amém? Então vamos prosseguir aqui. Então ele disse à igreja de Esmirna, o Senhor falando para o apóstolo João, dizer para a igreja de Esmirna: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Quem é este anjo, igreja? Será que é um anjo, um querubim, um serafim? Sei lá mais o nome dos outros anjos que o Senhor colocou para estar guardando aquela igreja? Não. Este anjo que ele está falando é o responsável pela igreja. O pastor daquela igreja, aquele que era responsável por cuidar do rebanho que estava ali em Esmirna. Assim, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olha que coisa linda. Ele sempre se apresenta, né? Na carta anterior à igreja de Éfeso, ele disse o quê? Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, todas as cartas, o Senhor se apresenta de uma forma, ou seja, ele se dá a conhecer de uma forma diferente, mas não que ele seja pessoas diferentes, mas todas essas 7 formas que ele se apresenta juntas formam um só, o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Por que eu digo que é o Senhor Jesus Cristo? Porque lá no começo, versículo 1, capítulo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Amém, amados? Então vamos prosseguir. Diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Por que o Senhor é o primeiro e último? Porque, amado, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Outras passagens da Bíblia vão chamá-lo de primogênito da criação. Mas isso não quer dizer que ele foi criado primeiro, como dizem nos falsos ensinamentos das testemunhas de Jeová. Não. Ele não foi criado primeiro. Ninguém jamais o criou. Ele foi quem criou todas as coisas, porque no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quem é este Verbo? Jesus. Está escrito lá em João. E também está escrito que em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? Que, olha aqui, ó. Versículo 1 diz assim, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, amados, Deus não estava sozinho quando Ele criou a terra, quando criou o homem. Deus estava com o Filho e com o Espírito Santo. Amém, igreja? Glória a Jesus. Então ele diz o primeiro e o último. Por quê? Porque depois dele também não vai vir ninguém, igreja do Senhor. Tudo começa nele, tudo termina nele. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele mesmo diz que ele é. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Porque tudo começou nele e tudo vai terminar nele. Ou seja, quando esta terra for queimada no fogo, quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, quando a igreja, noiva do Cordeiro, for arrebatada ao céu para morar no céu de glória, ela vai morar com quem? Com o Cordeiro, que foi morto e reviveu. Oh, glória!
Por isso que ele diz aqui: eu sou o primeiro e último que foi morto e reviveu. Jesus foi morto numa sexta-feira, mas ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Então ele diz assim: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Por que ele diz que eu conheço as tuas obras, tua tribulação e pobreza, mas depois fala que é rico? Porque a riqueza, amado, a maior riqueza não está nos bens materiais. A maior riqueza está no conhecimento de conhecer a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Remidor, o nosso Resgatador. Aleluia. Então, amado, o Senhor conhece a obra que você tem feito, se você tem feito a obra do Senhor, Ele conhece as tribulações por quais você tem passado, mas isso faz parte. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele diz aqui: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. O que isso quer dizer, amado? Os falsos crentes. Tem muito falso crente por aí que fica blasfemando contra os servos e servas do Senhor, muitas vezes até contra a tua vida, contra a minha vida, mas o Senhor fala: não te preocupe com eles, porque eles são da igreja de Satanás, não são da igreja de Jesus. Ai, Natália, existe igreja de Satanás? Existe. Existe com todas essas letras, igreja de Satanás, mas também existe igrejas que se tem o nome de evangélica, mas são satânicas, porque em vez de ensinar aquilo que está na Bíblia, na palavra de Deus, ensina a viver totalmente de modo contrário. Aí diz aqui: nada temos das coisas que hás de padecer. Sim, amados, para nós seguirmos ao céu, nós temos que padecer. Cristo padeceu, que não tinha nenhum pecado, e nós que somos pecadores, não hemos de padecer também? Amado, nós somos mais valorosos, mais valiosos do que o ouro. E o ouro que é perecível, ele é provado no fogo. E nós, então, não seremos provados? Como nós falamos no estudo anterior, né, na meditação anterior, sobre o vaso do oleiro, que o vaso de barro ele também passa pelo fogo para ganhar resistência. Pois é, então nós também temos que padecer para provar a nossa fé em Jesus. Nós vemos aqui, amado, diante de toda a história da igreja primitiva, que todos padeceram por amor de Cristo. Foram apedrejados, foram apunhalados, foram cerrados ao meio, foram apedrejados até a morte, foram mortos à espada, foram lançados nas covas dos leões. Igreja do Senhor, blasfemados, presos, ficaram presos até o dia de morrerem, até crucificados foram também. Aleluia! Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E então, igreja, o Senhor fala para nós: não temas as coisas que hás de padecer, porque isso vai acontecer de qualquer maneira, mas Ele estará conosco. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Ou seja, amado, todos seremos provados, todos seremos tentados, e Deus vai permitir. Olha o que Deus fala, Deus falava antecipadamente: vós sereis tentados, porque alguns de vós serão lançados na prisão por Satanás. Glória a Deus. E existe sim, amados, muitos crentes presos por causa do amor do Evangelho, porque tem muitos países, muitas nações, muitas comunidades que é proibido anunciar o nome do Senhor. É proibido você carregar uma Bíblia. E muitos hoje têm vergonha de carregar a Bíblia. Hoje nós podemos carregar, comprar, distribuir Bíblia. Mas muitos países isso é proibido. Aqui nós podemos chegar ali na praça, no ponto de ônibus, entregar folheto, pregar o amor de Deus. Mas tem muitos países em que isso é proibido. Os irmãos se reúnem aonde, amados? Sabe? Nas profundezas da terra, nos salões subterrâneos, para que não sejam denunciados, para que possam adorar a Deus com alegria, com liberdade, apenas naquele lugar subterrâneo. Depois, quando eles saem de lá, eles têm que sair escondido, eles têm que chegar em horários diferentes, porque senão começa a levantar suspeita. Por que esse povo está se reunindo? Por que está entrando tanta gente ali naquele prédio, naquela construção? Então eles chegam em horários diferentes, mas depois se reúnem ali. Depois, na hora de ir embora, a mesma coisa. Um sai primeiro, outro sai depois, porque senão chama atenção. Na hora que for investigar, pode levar todo mundo preso. E quantos de nós, amados, que tem a liberdade de pregar o nome do Senhor aonde quer que formos, não só na igreja, não só em cima de um púlpito, mas nas praças, nas madrugadas,
nos viadutos, embaixo dos viadutos, nas casas de prostituição ou nas ruas aonde é um centro de prostituição, na Cracolândia, nos lugares onde se reúnem os usuários de droga. E nós fazemos o quê? Colocamos nosso rabo entre as pernas, ficamos só dentro de casa e de casa para a igreja, da igreja para casa. E aí quando chega lá no culto, vai embora fazendo bico, com a cara fechada, porque o pastor, porque a missionária não deu oportunidade para você pegar o microfone e cantar, louvar, contar um testemunho. Igreja do Senhor, desperta! As vidas estão aí, precisando de ouvir a palavra de Deus. Não brigue por causa de cargo, por causa de microfone, por causa de ministério, por causa de oportunidade dentro das igrejas, porque as almas estão lá fora. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, porque quem está aí dentro da igreja já ouviu a palavra e está ali porque sabe que ela precisa de Jesus e que ali é o lugar dela onde ela vai aprender. Mas e quem está lá fora? São as pessoas que não têm força de ir para a igreja, são as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, são as pessoas que se desviaram da igreja do Senhor, pastores, missionárias, obreiros e obreiras da casa do Senhor, que por um motivo ou por outro se afastaram e se desviaram dos caminhos do Senhor e estão ali nas drogas. Eles estão esperando apenas uma pessoa com coragem de chegar e falar: ei, vem aqui. O Senhor mandou eu vir te buscar. Ele não quer mais você nessa vida. Ele quer que você volte para a casa de Deus. Ele quer que você volte a fazer a obra de Deus, a pregar o nome dele, a louvar o santo nome dele. E nós fazemos o quê? Ficamos brigando para ter oportunidade dentro da igreja. Ah, mas nunca me dão oportunidade de louvar. Gosto tanto de louvar esse hino, mas eu não tenho oportunidade. Então vai louvar lá na rua. Oh, glórias! Vai fazer a obra do Senhor. Diz aqui, tereis uma tribulação de 10 dias. Alguns acreditam que aquela igreja passaria por uma tribulação de 10 anos. Amém, amados? Muito tempo. Esses 10 dias são simbólicos, né, igreja? E prosseguindo aqui, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Então, igreja, não existe esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre. Aceitou Jesus hoje, pode ir para o mundo, se prostituir, se drogar, matar, roubar, que vai ser salvo no último dia. Negativo. Só vai receber a coroa da vida aquele que for fiel até o fim, até a morte. Mesmo que colocarem uma metralhadora na tua cabeça, mesmo que colocarem uma corda no teu pescoço e falarem assim: nega Jesus, nega esse Jesus que você segue. Você diz: não. Se ele quiser, ele pode me tirar daqui, mas se ele não quiser, como fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego, eu não vou negar o nome do meu Senhor. E aí, amado, você não morre, mas você passa da morte para a vida. Lembra de Estevão? Foi apedrejado, sucumbiu, mas ele viu os céus abertos. O céu se abriu para receber a alma de Estevão. Por quê? Porque ele foi fiel até o fim. Então, o que é que você está esperando, amado, para ser fiel até o fim? Para sair do comodismo que você está, da procrastinação, da apostasia, da falta de fé, da falta de amor ou de comunhão que você se encontra hoje, sim, hoje. O dia que você está ouvindo esta palavra e volte a praticar as primeiras obras. Volte ao teu primeiro amor, aleluia. Glória a Deus, como escreveu na carta à igreja de Éfeso. Aleluia. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amada, esta palavra aqui, ó, que eu estou lendo aqui, ó, é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, ouça o que o Espírito diz a você, hoje, através desta pregação, desta pequena reflexão que você recebe, aqui através da sua irmã em Cristo, irmã Tayla. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então, amado, quando tem uma corrida que tem ali 10 corredores, se 5 param no meio do caminho, aqueles 5 vão vencer? Não. Se um parar no meio do caminho, aquele um vai vencer? Não. Que eu saiba, quem vence é quem vai até o final. Não é isso, igreja do Senhor? Ou eu estou me equivocando? Não. Quem vence é aquele que vai até o fim. E aí não vai receber o dano da segunda morte, que é o quê? O inferno.
o lago de fogo e enxofre, porque a primeira morte, igreja, é a primeira morte da carne. Todos passaremos pela primeira morte, quando a nossa carne vai morrer. Mas a segunda morte é a morte do espírito, quando nem o espírito não tem mais salvação, quando nem o espírito não vai mais para morar com o Cordeiro, lá na cidade celestial, de ruas de ouro e de cristal, nova Jerusalém de Deus. Mas a segunda morte, amados, é aqueles que são julgados, encontrados em falha, em falta com Deus, e são lançados no lago de fogo e enxofre, porque é isto que está escrito aqui na palavra do Senhor. Quem não for achado inscrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Amém, igreja do Senhor? Então fique com essa palavra para a sua vida nesta manhã. Vamos nos despertar, porque isso foi escrito, porque o fim já está próximo, como diz lá no versículo 3 de Apocalipse 1. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Te converte. Sim, sim, não, não. Ou você é de Deus, ou você é da sinagoga de Satanás. Amém? Você que ainda não aceitou a Jesus, ore comigo agora e receba a coroa da vida se permanecer fiel até o fim. Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva, Senhor, a minha família e me sustenta com a tua forte mão, para que eu não venha desistir, Senhor, e eu não venha me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu seja fiel até a morte. Amém. E graças a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.